Agora nós vamos, assim, para sedimentar, para gravar, nós vamos mostrar alguns casos. Adenomiose focal, adenomiose difusa e situações em que ela é mista. Então, vamos começar com a adenomiose focal. Esse é o checklist, né? Quais são os descritores, diretos e indiretos, onde está localizada, como classifica, as camadas bilaterais envolvidas, a extensão, a severidade e o tamanho da lesão. Essa é uma paciente que tinha infertilidade, estava fazendo ultrassonografia transvaginal, havia uma suspeita que tinha alguma coisa na zona juncional, na parede anterior, foi feita uma esterosonografia com soro fisiológico e observa-se nitidamente que existe uma alteração na camada juncional. Essas setinhas estão indicando a presença de cistos bem pequenos. A zona juncional aqui, ela é irregular. Então, achados diretos no MUSA. Então, vamos lá. Cistos, tá? São essas setinhas. Perfeito. Achados indiretos. Você tem a zona juncional irregular. Até eu vou dizer para vocês, muitos experts que já estão adquirindo, já possuem uma boa experiência com adenomiose do ponto de vista imaginológico, aqui especificamente com a ultrassonografia, estão observando que a ultrassonografia tridimensional vai possibilitar cada vez mais você ver a alteração na zona juncional. Você vai começar a ter um olho para observar esse tipo de alteração, né, na ultrassonografia tridimensional, quando você não consegue ver na ultrassonografia bidimensional. E acredito que pela fisiopatologia da doença, em breve, dentro de alguns anos, pode ser que as alterações da zona juncional também sejam classificadas como achados diretos da doença. Ela tem um significado, no meu entendimento, muito maior do que a vascularização translesional, por exemplo. Por isso que você tem que avançar no diagnóstico. Não vou dizer que você precisa obrigatoriamente dominar a histerossonografia, mas você vai ter que dominar, em primeiro lugar, a ultrassonografia tridimensional. Localização, parede anterior. Como é que está o miométrio ao redor? Pô, basicamente, né, ele está todo normal, excetuando aqui a zona juncional, né? O restante está normal. Mais do que 25% do miométrio, comparado à lesão, está normal. A camada acometida é a zona juncional, ou seria um, e é, a extensão é de grau leve, menor do que 25% do volume do corpo uterino, não é do volume uterino. Tira o colo. Você só fica com o volume do corpo e você correlaciona aí até 25, de 25 a 50 e maior que 50. E aí você mede, né, no diâmetro longitudinal, aqui a medida da, da zona que tem essa alteração, que aqui no caso era 2,2 centímetros. Agora vamos assim escrever o relatório. Você fez o checklist, encontrou esses achados. Eu vou assim ficar mais voltado mesmo para as alterações da adenomiose, mas lembrando, né? Você vai descrever o útero em antiverso flexão, que era o caso, os contornos do útero, né? Aqui, ó, textura mementral heterogênea, com alterações que podem corresponder à adenomiose. Eu vou dizer para você, na hora que você vê cisto, como é o caso aqui em questão, é adenomiose. Mas eu sempre tomo muito cuidado. Quando eu falo que a gente tem que ser preciso, eu estou sendo preciso, né? Porque a descrição você vai ver, não vai deixar dúvida, mas eu não tiro a vez do patologista. Porque senão, por que você vai mandar para o patologista?
Bom, não precisa, é adenomiose, acabou. Então não vou mandar o patologista. É, entende? Você pode trabalhar numa equipe multidisciplinar, todo mundo se entendendo e ninguém fica ofendido. O útero tem volume normal, isso que é mais importante. Olha só, na descrição do endométrio, uniforme ecogênico, medindo 0,1 centímetro, porque basicamente a basal, essa paciente, ela eh, tinha espermenorreia na parede posterior. O importante é que ele tinha uma irregularidade na parede anterior, que mede 0,1 centímetro de espessura, e você dá a espessura somando os dois folhetos. Aqui é tudo aquilo que nós vimos, e isso daí você tem que escrever. Quando eu falo aqui, vou voltar, pode corresponder a adenomiose, eu ponho dois pontos aqui e eu vou aqui. Sinais diretos, cistos. Sinais indiretos, zona adicional irregular. Localização, parede corporal anterior. Tipo, focal. Camada memetral acometida, zona juncional. A extensão, o grau é leve, né? Menor que 25% do volume do corpo uterino. E o comprimento da lesão. Quer dizer, você está dando nome aos bois, não é só dizer que é adenomiose. Tá? Por isso que eu falei para vocês, o indivíduo quando vai ler, mesmo quando você fala que pode corresponder, você não quer colocar adenomiose, para mim, entendedor, minha palavra basta, né? E você sempre ficou assim, com muito mais segurança, porque às vezes é 99%, não é 100%, tomar algum cuidado. Agora, na hipótese diagnóstica, objetividade. Você lembra? Tem que ser objetivo. Útero de volume normal, com alterações bimetrais na zona juncional da parede interior, que podem corresponder a adenomiose focal de grau leve. Perfeito. Por que que o pessoal faz? É, é muito comum, quando vocês tiverem aula de laudo estrutural dos biomas, nós vamos, assim, procurar também fazer com que vocês não tenham esse vício que normalmente a gente vê na prática, que é colocar miomatose uterina. Que tem mioma, mas não põe miomatose. Da mesma forma, miométrio difusamente heterogêneo, mas não é difuso. Né? Aqui é uma alteração focal. Por que você colocou difusamente heterogêneo? Então, quando você, né, na hipótese diagnóstica, você detalha dessa forma, esse daí está exatamente no checklist. Sabe, você está no topo, está fora da curva, mas para cima, tá? Ó, vou fazer alguns comentários nesse caso. Paciente subfértil com endométrio atrófico, nesse caso, que eu falei para vocês. A insulinossonografia com soro fisiológico, que é um procedimento que a gente realiza até com uma certa frequência, é, ela possibilitou avaliar de forma adequada a cavidade uterina e identificar a adenomose focal na pele interior, que já havia uma suspeita quando você fez o exame transvaginal normal. E viu que era uma adenomiose focal, que o miométrio ao redor ele era praticamente todo normal. Embora não tenha a imagem de ultrassonografia 3D, não pode esquecer que a alteração de zona gestacional, nós nos beneficiamos quando você analisa a zona gestacional através dessa técnica.